Olá, meus queridos, muito feliz em estar aqui participando desse evento, super evento, criado, né, pela BSSP, Pensar Contabilidade. Mais um ano eu fui convidada e assim, sou muito grata a tudo isso que a BSSP proporciona pra gente, através de seus cursos, através de palestras, enfim, através de eventos gratuitos em que ela traz conhecimento para todos nós, né? Bom, como eu disse, mais uma vez convidada para participar do Pensar Contabilidade e dessa vez com a missão de falar sobre o empreendedorismo e sucessão familiar na empresa contábil, práticas e desafios para dar certo. Esse é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu vivencio na minha vida, pois eu sou resultado de uma sucessão familiar. O meu escritório é um escritório que veio dos meus pais e eu vivi isso por alguns anos e vivo ainda um pouco essa questão da sucessão familiar e acho assim que é um tema muito legal, muito interessante. Tem algumas dores, tem alguns desafios, mas tem também coisas muito boas para ser vivenciadas nesse processo aí de sucessão familiar dentro de um escritório contábil. Bom, conto com você para participar aqui, para escutar um pouquinho do que eu venho falar e espero que isso traga alguma mensagem, alguma coisa boa para sua vida. Vamos lá? Bom, primeiro eu tenho que me apresentar, né? Me chamo Juliana Maia, eu já sou empresária contábil aí com experiência de mais de 29 anos dentro de escritório contábil. Como eu falei para vocês e a gente vai conversar aí nos próximos minutos com certeza sobre isso, eu praticamente nasci dentro de um escritório contábil. Já estou aqui, né, trabalhando dentro do escritório desde os meus 14 anos de idade e eu vou trazer aí alguns momentos, algumas lembranças muito interessantes para vocês ao longo dessa palestra. Então hoje eu sou CEO da empresa Maia Almeida Organização Contábil, né, como eu disse, é uma empresa de sucessão familiar, é uma empresa que foi criada pelos meus pais e também da empresa de consultoria e treinamento chamada Trainee, junto com meu marido. Sou professora do MBA na BSSP e de outras instituições. Tenho um curso de auditoria trabalhista com foco no E-Social, um curso online. Sou especialista em E-Social e ministro treinamentos aí pelo Brasil inteiro. Sou formada em Direito e em Ciências Contábeis e pós-graduada em Contabilidade Empresarial. Bom, primeiro eu trouxe para vocês um número genérico, um número da quantidade de sucessões, né, que nós temos nas empresas em geral. 1/3 das empresas transferem o poder da primeira para a segunda geração, ou seja, é um número muito pequeno. Muito pequeno. E desse 1/3, somente 15% dessas empresas transferem o poder para a terceira geração. E, gente, a maioria das vezes isso acontece, as empresas acabam não tendo esse crescimento, não tendo essa continuidade em virtude de conflitos das gerações. E esses conflitos, eles têm como serem solucionados, têm como serem entendidos e a gente tem como conseguir aí organizar esses conflitos, até porque esses conflitos são extremamente naturais em virtude das gerações, das diferenças de gerações. Então, assim, num modo em geral, e aí as empresas de contabilidade acabam entrando nesse aspecto também, e apenas 1/3 consegue passar da primeira para a segunda geração. E olha que loucura, um escritório às vezes construído, às vezes não, né? Muitas vezes construído com muita dificuldade, crescendo a cada ano um pouquinho, colocando o seu nome no mercado, né? O seu pai, a sua mãe aí tentando fazer diferença no mundo empreendedor, e lógico que eles têm a ideia e o sonho de ver aquele filho, né? Aquele escritório que ele construiu ter a sua continuidade através dos seus filhos, através, né, dos seus familiares. Os pais que conseguem isso e que conseguem fazer essa sucessão, eles se sentem muito orgulhosos dessa missão que eles conseguiram, dessa missão de deixar uma coisa pronta e que tem tudo para crescer
para os seus filhos, né? É claro que esse deixar a coisa pronta é um pouco relativo, né? Porque eles construíram um escritório num período diferente do que nós vivemos hoje, do que nós precisamos apresentar, que nós precisamos criar hoje. Mas sim, é muito mais fácil a gente dar continuidade no escritório, desde que essa sucessão seja feita de uma forma planejada, do que a gente começar do zero, né? Então, vamos lá conversar, vamos trocar umas ideias, vamos dar uma continuidade aqui. O mais importante dentro do processo de sucessão familiar é a gente ter um planejamento. E aí, eu acho que essa frase define muito bem essa questão da sucessão familiar, que é: a sucessão não é um evento, ela é um processo. Eu não acordo um dia e falo assim: hoje eu não trabalho mais, a partir de hoje quem toma conta do escritório é o meu filho, é a minha filha. Não é assim, não é um evento, não é uma festa que a gente faz no encerramento aí do ano, dizendo que a partir do ano seguinte é meu filho que toma conta. Na realidade, a sucessão ela tem que ser construída ao longo dos anos. E é interessante porque hoje, depois de quase 30 anos dentro do escritório, eu completo 30 anos dentro do escritório contábil esse ano, eu percebo que esse processo de sucessão ele foi feito pela minha mãe desde o início, né? Como eu falei, eu sou filha, né, de dois empreendedores contábeis. Meus pais montaram, minha mãe sempre, desde muito tempo, já trabalha com contabilidade, mas trabalhava em outros escritórios, em empresas de forma interna, quando era mais jovem. E aí chegou um dado momento que ela resolveu montar o seu próprio escritório, há muitos anos atrás. Nesse tempo, meu pai já estavam casados e eles resolveram empreender junto e foram construindo esse escritório ao longo dos anos, ao longo do seu casamento, né? Então eu praticamente realmente nasci dentro do escritório. E aí quando eu decidi vir para o escritório, até porque foi um pedido meu de trabalhar, foi um pedido meu de vir para o escritório lá atrás com 14 anos, eu acho que desde o primeiro dia minha mãe já preparava essa sucessão, a minha mãe e meu pai já preparavam essa sucessão. É óbvio que eu não percebia isso naquele tempo, mas hoje eu consigo enxergar que foi um processo muito, muito bem desenvolvido e muito bem planejado por eles, né? Então, assim, entendendo que não é um evento, que é um processo, a gente absorve a ideia de que não se forma um sucessor do dia para a noite. Eu não consigo que meu filho vá estudar, se forme lá na contabilidade, faça ciências contábeis e no dia seguinte assuma 100% do escritório, 100% da minha presença aqui dentro. Se essa sucessão não foi construída antes, internamente, né? Então o sucessor, né, o filho, né, em geral, provavelmente eu vou falar muito em mãe e filho porque é a minha realidade, mas vocês absorvam isso para a realidade de vocês, se foi pai, se foi um tio, se foi um avô, enfim, né? É importante então que o filho participe do escritório, né? Esteja dentro do escritório e ao longo do tempo acabe também participando das decisões de forma ativa. Eu, quando entrei no escritório lá atrás, como eu falei, eu entrei para organizar papel, arrumar gaveta, organizar arquivo, enfim. Quando eu cheguei no escritório, estava começando a informatização. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E o perfil dos funcionários, né, na época eram 4 funcionários, se eu não me engano, não tinha um perfil, né, de contato com o computador e com, né, a informática. Muito pelo contrário, eles tinham aversão. E foi nessa fase que a gente estava, que o escritório estava sendo informatizado, né? Já tínhamos 2 computadores, impressoras, né? E eu lembro que eu que tinha muito contato com o computador. Então, assim, naquela época, os funcionários faziam planilhas de apontamentos da folha de pagamento, planilhas de lançamento contábil, e era eu que fazia a digitação.
num primeiro momento, sem entender absolutamente nada, fazendo só a ligação entre o funcionário que sabia fazer aquele trabalho, aquele serviço, com o computador, porque eu tinha facilidade com o computador, eu tinha participado do treinamento da empresa, do sistema, com a implantação, então eu tinha essa facilidade. Então, por algum tempo, eu fui a ponte entre a equipe e o computador, né? Ao longo dos anos, eu fui passando por todos os setores, e eu passei por todos eles, departamento pessoal, fiscal e contábil, que foi meu último, e eu acabei ficando no contábil. E também comecei a participar das decisões formativas, mas aí a gente volta para a minha história daqui a pouco. Bom, então entendendo que o planejamento, né, que esse planejamento da sucessão, ele passa por um processo e passa também pelo desenvolvimento do sucessor, né, a gente começa a caminhar com a sucessão. Então, além de saber que não se forma o sucessor da noite para o dia, que ele precisa participar do escritório e participar das decisões de uma forma ativa em algum momento, eu preciso também, em contrapartida, ter o meu desenvolvimento técnico mesmo, né? Eu não posso entregar um escritório de contabilidade para um filho que não é formado em contabilidade, né? A gente já tem a limitação aí pela legislação, pelo CRC. Então eu tenho que ter formação técnica, tenho que ter a formação contábil e a formação de gestão, e essa, gente, geralmente é abandonada, porque a gente se preocupa tanto em ter a formação técnica e entender os aspectos de cada setor, as obrigações, a legislação e tudo, e a gente está sempre focado nesse estudo, e a gente acaba esquecendo que a gente precisa também ter um entendimento de gestão, né? Então, conhecer as rotinas do escritório, que foi o que aconteceu comigo ao longo desses quase 30 anos, eu passei por todos os setores, como auxiliar, como assistente, como responsável pelo setor, né? Fui crescendo a partir do momento que eu fui aprendendo e desenvolvendo as minhas capacidades. Conheci então, por conta disso, todas as rotinas do escritório, então posso hoje não estar tão aprofundada em um ou outro setor, mas eu conheço o básico, né? Eu conheço a rotina de uma forma ampla. É importante que você consiga ter capacidade de organizar e estabelecer esses processos de cada setor, então por isso que é importante você ter esse conhecimento aí, ainda que básico, de cada um, e o apoio e liderança da equipe, né? Então assim, entendendo que eu não acordo um dia funcionário do escritório, e no outro eu sucedi meu pai, ou eu acordo um dia filho e no outro eu sucedi a minha mãe, entendendo que tudo isso precisa ser construído ao longo de alguns anos, já é o primeiro passo para você ter uma sucessão aí de um escritório contábil com sucesso, tá? Bom, e quais são as vantagens dessa sucessão familiar? É claro que você passar, né, olhando pelos olhos do seu pai e da sua mãe, passar o escritório que eles construíram com tanta dificuldade, com tanta luta, com tanto trabalho para um familiar e principalmente para um filho, é um super motivo de orgulho. Saber que você conseguiu educar o seu filho com aquele trabalho, que ele se interessou por aquele assunto e que ele quer dar continuidade ao seu legado. Sem dúvida nenhuma, um fruto de orgulho muito grande, tá? Então, assim, quais são as vantagens disso? Primeiro que o pai e a mãe, né, eles têm confiança no filho, na filha, né? Tem confiança no sucessor para entregar aquilo para ele dar continuidade. Um outro fator que eu acredito que seja uma vantagem muito boa é que não existe a barreira da hierarquia na comunicação. Você e seu pai, você e sua mãe tem acesso aí para conversar, né? Você não tem aí a hierarquia de ser o chefe, porque antes dele ser chefe, ele é seu pai, antes dela ser sua chefe, ela é sua mãe. É claro que a gente tem que ter cuidado com isso, porque existe uma linha aí muito tênue em a gente saber qual é o nosso lugar. Porque nós somos ainda, né, por algum tempo, nós somos funcionários, nós temos que obedecer regras, temos que cumprir horários, né, temos que seguir ali da forma como o seu pai, a sua mãe conduz o empreendimento, conduz o escritório. Mas a comunicação é mais fácil, você tem um acesso mais fácil a eles e isso é importante, e eles a gente também, né?
A gente, enquanto filho, conhece as dores e as rotinas do escritório. A gente sabe como que é fechamento de balanço, como que é o mês do imposto de renda, o que acontece com o nosso pai, com a nossa mãe, quando aí tem uma obrigação acessória nova, como são os sábados, os domingos, as noites. A gente sabe como é. E se a gente decide entrar nesse mundo, a gente já sabe que em algum momento a gente vai ter esses perrengues também, né? Não é nada novo na realidade de como funciona. E na maioria das vezes o sucessor conhece exatamente o valor da empresa, conhece a missão, sabe qual é o propósito da empresa quando isso está definido. Na maioria das vezes, algumas vezes não. E quando não conhece, é fonte de conflito, que a gente vai falar mais no final. Mas na maioria das vezes isso realmente acontece, tá? Bom, e aí, quais são os desafios da sucessão familiar, né? Continuando aqui a gente falou sobre as vantagens e agora a gente vai falar sobre os desafios. O primeiro desafio, sem dúvida nenhuma, é a gente reconhecer, e a gente enquanto filho e enquanto pai também, o pai e a mãe também nesse processo, entender que existem 4 protagonistas nesse processo todo. O sucessor, né, o filho, a filha, o sucedido, que é o pai, a mãe, o tio, o avô, o cliente, que ele também é protagonista dessa história, e a equipe. Então nós temos 4 aí protagonistas nessa história e que eles precisam ser observados, que eles precisam ser incluídos nesse processo. Porque até agora eu falei muito em sucessor e sucedido, em pai e mãe, mas a gente não pode esquecer que nessa relação aí ainda tem o cliente e ainda tem a equipe, tá? E com relação ao cliente, essa relação, né, esse conhecimento aí, essa segurança, ela precisa ser construída. Ela precisa ser construída com o cliente. Os escritórios de contabilidade, de um modo em geral, eles são construídos por nossos pais, por nossas mães, com um relacionamento muito próximo entre ele, contador, e o empresário, o cliente, né? Então existe ali um relacionamento pessoal, existe ali um relacionamento de muita confiança. E esse relacionamento desses clientes que já estão na carteira do escritório, ela precisa ser construída, né? Eu lembro que depois de um tempo, já trabalhando no escritório, já tendo passado por alguns setores e tudo, quando minha mãe recebia um cliente ou quando minha mãe ia visitar um cliente, os meus pais, né, iam visitar um cliente, eles queriam que eu participasse. Na época eu ficava irritada porque me tirava do foco, eu estava com uma demanda para ser entregue, que precisava ser entregue porque eu estava no operacional, né, 100% no operacional, eu era uma peça da equipe, e aí ela queria que eu participasse dessa reunião, desse bate-papo, dessa conversa. Às vezes era um papo que era uma conversa né, jogada fora, na realidade. Era um momento ali de descontração, que o cliente estava lá com problema na casa dele, na família dele, e ele vinha aqui conversar com ela para tentar achar alguma solução. Às vezes era só queria um ouvido, né, meio que psicólogo, sabe? E aí ela pedia que eu participasse, e eu participava e tudo, muito contrariada, mas acabava participando. Hoje eu percebo que isso era um dos processos da sucessão. Era um desses passos que precisavam ser dados para a construção dessa relação com o cliente. Ao longo do tempo, o cliente deixou de procurá-la enquanto ela estava no escritório ainda e passou a me procurar. E isso ficava muito nítido, né? Ela falava assim, ué, você não veio me conversar comigo? Não, hoje eu vou conversar com a Juliana. Então foi ali que ela percebeu que essa construção que ela fez, né? Esse relacionamento com o cliente que ela foi construindo ao longo dos anos comigo, né? Fazendo com que eu construísse, foi positivo e deu certo. Um outro fator, e aí também com o segundo protagonista dessa história, né, é a equipe.
a relação dos funcionários mais antigos, principalmente, né? A criação do respeito, né? Dos funcionários com você, não mais agora como um colega de trabalho, como um funcionário, mas sim agora como gestor da empresa e como líder dessa equipe como um todo. Isso também precisa ser construído. E um fato que aconteceu aqui comigo foi o seguinte: quando a gente assume, a gente vai botando um pouco a nossa cara. Um pouco não, a gente vai botando muito a nossa cara, né, no empreendimento. E eu tive funcionários, né, tive colaboradores que, no momento que eu assumi, eles me pediram demissão. Que eu assumi 100%, né? Eles pediram demissão. E não por não gostarem de mim, ou não por não compreenderem a minha forma de gestão, muito pelo contrário, mas por entenderem que aquela forma de gestão não era a forma que eles estavam acostumados, porque são de gerações diferentes, porque eles têm perspectivas diferentes dentro da empresa que eles trabalham. Então eu tive essa situação. Então hoje a equipe é uma equipe que está mais à minha cara do que quando eu assumi, né? Porque aí a equipe era a cara da minha mãe, não era minha. Então esse respeito também precisa ser construído, tá? E um outro baita desafio é ter um consenso entre o fundador, entre o seu pai e a sua mãe e você, sucessor, na forma da administração do escritório. A gente tem que levar em conta que eles construíram um escritório de sucesso administrando de uma forma. Muitas vezes administrando o escritório e gerando informações para o fisco, né, atendendo fiscalização. E hoje a nossa realidade, o nosso olhar dentro do escritório contábil não é mais só para fiscalização. A gente tem hoje um olhar muito forte para o empresário, para atender as necessidades do empresário como gestor, para tomar decisões, para ter informações seguras, informações concretas, tempestivas, que talvez não era a visão do seu pai, da sua mãe aí no desenvolver do escritório ao longo dos anos. Então, com isso a gente tem que mudar algumas rotinas, alguns processos, a gente tem que botar mais softwares aí para ajudar a gente e administrar esse escritório aí de uma forma diferente. Então, quando vocês ainda estão juntos dentro do empreendimento, isso pode trazer aí alguns conflitos. Então, ter um consenso aí dessa forma de administração é um dos desafios, sim, da sucessão familiar, tá? Bom, e aí, por que esses conflitos? Por que isso tudo acontece? Na realidade, gente, é por conta dos conflitos das gerações. A minha realidade é que meu pai e minha mãe são baby boomers, né? São esses caras aí nascidos entre 45 e 60 e eles têm as características ali específicas, né, deles. As pessoas dessa geração, eles costumam passar a carreira apenas em uma empresa. Então, para eles, a segurança, a estabilidade é muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? É mais importante do que uma inovação. E apesar da competitividade que existe, que sempre existiu, eles tinham um espírito de equipe e a qualidade de vida de verdade não era prioridade para eles. Muito pelo contrário, eles queriam era ter estabilidade no emprego e isso era o mais importante para eles, né? Já a geração X, que é a geração que eu participo, ela pensa sim na estabilidade pessoal e profissional, mas são pessoas mais empreendedoras, são pessoas mais proativas, né? Não basta ter só a segurança profissional, ela precisa também ter uma segurança pessoal. São pessoas que acompanharam a informatização no mundo, então elas têm uma facilidade com a tecnologia melhor do que os baby boomers, né? O lidar com o computador, o lidar com o novo para a geração X é uma coisa mais fácil do que para o baby boomer, embora porque assim, a tecnologia surgiu com eles, né? Então nós fomos nos adaptando à tecnologia, tá?
Já a geração Y são entre os nascidos em 81 e 2000, que aqui na nossa tela está como millennials, que eles também são conhecidos como millennials. Eles se destacam pela facilidade de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eles já nasceram com a tecnologia, né? Quando eles nasceram já existia tecnologia. Quando a gente nasceu, não. Quando eu nasci ainda não existia. Mas quando eles nasceram, já existia. Então eles são sempre mais ágeis, eles buscam soluções mais rápidas para os problemas, eles, né, buscam fazer de forma diferente para chegar no mesmo resultado, né? Eles querem buscar uma facilidade, então eles usam a tecnologia para isso. Eles têm um espírito de equipe e de liderança muito forte, né? E são muito abertos a trabalhos em locais diferentes, em locais mais abertos, em locais limpos, em menos salas, em menos paredes, né? É uma geração que se adapta bem a essas mudanças todas que ocorreram aí agora, nos últimos meses, por conta da pandemia em que a gente vive. Então, para eles, trabalhar em home office, assim como a geração Z, que é a geração mais nova, que são os nascidos a partir de 2000, é uma coisa extremamente normal, é uma coisa extremamente natural, né? Porque eles estão abertos a essas novidades, a essas tecnologias. Já a geração Z, que são os nascidos a partir de 2000 e é a turma que está entrando aí no mercado de trabalho, né? Elas são pessoas mais dinâmicas, mais flexíveis, são pessoas interativas, só aceitam aquilo que for bom para elas, sabe? Elas não sabem lidar aí muito bem com o que é diverso. Se é diverso, elas não querem. São propensos a essas relações virtuais, então para eles é muito tranquilo trabalhar em home office, trabalhar de forma virtual, preferem horários mais flexíveis do que aqueles horários rígidos. O baby boomers não, eles gostam de horários rígidos, eles têm regras muito rígidas dentro do escritório. A geração X já consegue aí uma flexibilidade nessas regras, e os millennials e a geração Z é uma regra extremamente flexível, né? Eles não têm questão de horários, não tem nada disso. Trabalhar em um mesmo local para eles é muito chato, é uma coisa que eles não curtem muito, então eles querem ter experiências, eles querem buscar novidades e equilibram com muita facilidade lazer e trabalho. Então percebam que são 4 gerações muito diferentes entre elas, e são essas diferenças que, quando a gente não consegue entender, que acabam gerando muitos conflitos, tá? Então vamos continuar. Bom, e que conflitos são esses de gerações? Eu vou falar aqui, né? Eu ia voltar, mas a gente vai falar aqui. Que conflitos são esses de gerações? Gente, o baby boomers, né? O seu pai, a sua mãe, ele tem uma dificuldade absurda de se afastar. E não é por insegurança, ou até por insegurança, mas na realidade existem 2 fatores aí que fazem eles terem essa dificuldade de se afastar. Primeiro é perder o poder, né? O perder o poder para eles é uma coisa que assusta. Então isso faz com que eles se dificultem esse afastamento, né? Então para eles é importante eles continuarem tendo poder decisório, poder financeiro, tudo isso é muito importante para eles. E o segundo ponto que faz com que eles tenham essa dificuldade de se afastar é o medo que o filho erre, sabe? Mas não olhando para esse erro sobre o prisma de vai me dar prejuízo, vou perder o cliente. Não é sobre esse prisma o medo de errar. É sobre fazer com que o filho sofra por errar, sabe? É esse prisma que eles têm. Então eles ficam com dificuldade de se afastar porque eles querem ficar por perto, sabe? Monitorando e a ponto de não deixar o filho passar por erros que eles já passaram e que fizeram algum sofrimento para eles, tá? Eles têm, como eu falei, regras internas muito rígidas, né? Não pode usar celular, tem que ter um uniforme formal, né? Um blazer, uma calça social,
O funcionário perfeito para ele é aquele funcionário que cumpre rigorosamente os horários, né? Não é aquele que sai no horário certinho, mas tá ali, não falta, chega no horário certo. Esse é o funcionário perfeito, né? E ele tem como lema que o olho do dono é o que engorda o gado. Então ele tem que estar no escritório, ele tem que estar ali observando, vendo se a equipe está trabalhando. Então coloca câmeras para monitorar, para vigiar, para verificar se estão conversando ou se estão trabalhando. É nesse nível, né? O baby boomer. Não sei se você tem um baby boomer aí, mas é nesse nível. Já a geração X e a geração Y, aí ela já é mais ligada à tecnologia, uma coisa que o baby boomer não é. Ele não é ligado à tecnologia, os controles que ele faz geralmente quando faz é na mão, no papel, né? Já a geração XY é extremamente ligada à tecnologia, tem um espírito empresarial, né? Que em contrapartida lá do baby boomer, que faz também ele ter uma dificuldade de se afastar, é que o espírito, a relação do baby boomer com o seu cliente é uma relação pessoal, é uma relação de confiança, né? Então, o seu João, dono do escritório contábil, ele tem uma relação muito pessoal com o seu Antônio da padaria. Então, o seu Antônio confia cegamente no que o seu João fala, sabe? Já a geração X e a geração Y, ela tem uma relação com o cliente empresarial. Ela não tem essa relação, não é que ela não tenha relação de confiança, a gente tem que ter porque o nosso serviço é uma relação de confiança, mas ela não tem uma relação pessoal com esse cliente, sabe? Se limita a uma relação negocial, né, empresarial, né? Você é o cliente, eu sou o prestador de serviço e enquanto a gente cumprir as nossas regras, né, contratuais, tá tudo certo, tá tudo bem. Uma hora que um não cumprir e se encerra aí a relação empresarial e tá tudo bem, vida que segue, vida que continua. Isso pro baby boomer é um pouco mais difícil, tá? As regras dentro de um escritório contábil são muito mais flexíveis quando ele é gerido por uma pessoa da geração X ou da geração Y, né? O celular não é tão proibido assim, os sites não são proibidos, o uniforme é um uniforme mais despojado quando tem, né? Não tem essa questão de estar monitorando, de estar observando, preserva-se mais a qualidade de vida tanto pessoal quanto da equipe. Então o trabalho em home office na maioria das vezes é uma questão possível, principalmente agora que a gente viu que funciona, né? Então a gente tem as flexibilidades em horário. Então percebam que o olhar do baby boomer para a gestão de um escritório é um olhar diferente da geração X e da geração Y, né? Bom, e aí quais são os desafios do sucedido? Ou seja, quais são os desafios do pai, né? Do pai, da mãe? Quais são os desafios que ele enfrenta? Gente, se adaptar ao novo modelo de negócio. Certamente vocês estão trazendo novidades e estão trazendo novas formas de gerir o escritório. Possivelmente vocês estão mudando o escritório de um atendimento pró-fisco para um atendimento pró-empresa, pró-empresário, né? E isso é um impacto, é um susto, né? É um sacode no seu pai e na sua mãe, tá? É muito difícil para ele se adaptar às novas tecnologias. Tenho certeza que quando você começou a tomar algumas decisões no escritório que você está sucedendo, você já começou a sugerir a aquisição de novas tecnologias. Troca de sistema. Gente, não existe coisa pior no mundo do que troca de sistema dentro de um escritório contábil. Quando eu passei de fato a tomar um pouco mais de decisões dentro do escritório, né? Isso já fazem alguns anos, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tomar a decisão de trocar a tecnologia, de trocar o sistema do escritório. Foi muito difícil, não pela aceitação dos meus pais, não isso, porque eles toparam na hora que eu sugeri, né? Mas a minha mãe se adaptar a um novo sistema depois de vivenciar por 20 anos, vivenciar o mesmo por 20 anos, foi muito difícil. Foi muito difícil ela se adaptar a um novo sistema, se adaptar à nova tecnologia. Ela sabia que a gente precisava trocar,
mas ela teve muita dificuldade, tá? Então isso é um baita de um desafio para o seu pai e para sua mãe. Se adaptar ao novo perfil de gestão de pessoas, porque como eu falei, para eles, né, aquelas regras rígidas, não pode isso, não pode aquilo outro, você chega dando mais liberdade, né, dando mais, soltando mais as coisas para a sua equipe, para o seu time. Então, se adaptar a esse novo perfil de gestão para eles é muito difícil. E reconhecer que as coisas precisam ser feitas diferentes pelo fato de ter tomado atitudes assertivas até hoje. Gente, eles construíram um escritório de contabilidade de muito sucesso até hoje, tomando as decisões que eles tomaram até hoje. Por que agora meu filho tem que tomar decisões diferentes do que eu tomaria se eu tomei até hoje e deu certo? Então isso também é um desafio para ele, entender que o mundo mudou, que o mercado mudou, que se ele não se adaptar, vai ficar para trás, né? Vai ser engolido aí pelos novos serviços, pelos novos escritórios, pelos novos empreendedores, tá? E para o sucessor, e para o filho, e para a filha, para o sobrinho, né? Para o neto, manter o escritório competitivo, né? Então a gente tem que conseguir pegar esse escritório aí com uma visão ainda um pouco antiga, com uma forma ainda arcaica de trabalhar, transformar ele num escritório novo e ao mesmo tempo transformar ele em competitivo, né? Buscar novidades, seja para o seu cliente, com novos serviços, né? Oferecer outro tipo de portfólio para ele e para o seu colaborador também, para a sua equipe, para o seu time, né? Manter ou até mesmo melhorar o padrão de atendimento, né? Imagine o desafio que é pra gente, filho, filha, sobrinho, neto, manter ou até melhorar esse padrão de atendimento, precisando trazer mudanças nesses processos, nessas organizações, quando você ainda tem aí o sucedido dentro do escritório e participando das decisões, né? É difícil, viu, gente? É um baita desafio. Estabelecer um novo modelo de negócios, né? Reorganizar isso tudo aqui, definir qual é o seu propósito, qual é o seu real propósito, o que você busca, o que você quer e estabelecer nova forma aí de levar esse negócio. E estudar e se preparar para a missão. Porque também, gente, se aquilo lá não é uma coisa que você não quer, né? É uma coisa que você não quer, você não tem aptidão, você não gosta, você não curte, não adianta você se forçar, tá? Então, assim, você tem que amar, você tem que gostar. E além disso, você tem que se preparar para isso, né? Preparar, como eu falei no início, tecnicamente, preparar, estudando aí a gestão, né? Gestão de pessoas, gestão do escritório, você tem que se preparar para essa missão, tá? E quando você consegue isso, gente, é fruto de orgulho para o seu pai e para sua mãe. E aí, que dicas que eu posso dar para vocês, se é que né, dicas possam ser dadas, porque sim, a gente tem que entender que cada um tem a sua realidade, de como vive, de como vai ser, mas deixe o seu filho errar, deixe a sua filha errar, esteja por perto, tá ali, ó, supervisionando, olhando, mas deixa ele errar e ver que aquela decisão que ele tomou não foi tão assertiva assim, que ele precisava ter tomado outra, tá? E ao mesmo tempo, essa foi uma dica pro pai e pra mãe, pra avó, pro vô, pro tio, enfim. E ao mesmo tempo, uma dica pro filho, pra filha, pro sobrinho, escute o seu pai e sua mãe. Escute, eles têm anos de experiências, eles já passaram por muita coisa que vocês estão passando agora e eles testaram as situações, eles erraram e eles buscaram outras alternativas e eles erraram e foram buscando até acertar. Então, escute, eles têm uma coisa que a gente não tem, que é a experiência. Então, escute o seu pai e a sua mãe, tá? Um outro ponto muito importante, gente. Separe os conceitos de empresa e família.
Não levem os problemas da empresa para dentro de casa, para o almoço de domingo. E não tragam os problemas familiares para dentro da empresa na segunda-feira. Separem isso. Aqui dentro do escritório, vocês são sócios, vocês são parceiros aí profissionais. Lá dentro de casa, vocês são pai e filhos. Então, assim, separem isso porque isso vai trazer saúde mental e física para os dois. E sim, é muito difícil, tá? Mas aprendam a fazer isso. Tenham paciência. Tenham paciência. Tudo vai acontecer no momento certo, na hora certa. Se você não está conseguindo aí convencê-lo de que precisa seguir por aquele caminho, precisa trocar o software, precisa adquirir um outro sistema, tenha paciência. Uma hora você vai conseguir mostrar para ele que de fato isso precisa, e ao mesmo tempo o pai e a mãe também com paciência aí para o tempo de desenvolvimento do seu filho aí para poder assumir esse escritório. Um outro ponto importante que eu falei lá no início e que eu trago à tona agora é o seguinte: alinhem os propósitos e os princípios do escritório. Quando a gente sabe qual é o propósito, é uma vantagem. É uma vantagem a gente conhecer o propósito, conhecer o porquê que o escritório existe, o porquê que ele está no mercado e quais são as soluções e as dores que ele busca atender dos seus clientes. Mas às vezes esses propósitos e princípios não estão aí alinhados. Às vezes eu tenho uma ideia e meus pais têm outra, só que a gente nunca conversou sobre isso. E aí isso gera conflito, porque você quer ir por um lado e seu pai e a sua mãe estão te conduzindo, tentando te conduzir para o outro e vice-versa. Então é importante que sentem e tenham uma conversa muito franca de alinhar os propósitos e entender o porquê. Por que eu faço isso? Por que eu acordo todos os dias e vou para o escritório atender o cliente A, B, C e D? O que eu quero dar? Qual é a dor que eu quero solucionar, tá? Isso é muito legal, viu? E por último, e não menos importante, é combinar muito claramente qual vai ser a remuneração de vocês, como vai ser essa questão de pagamento, enfim, as responsabilidades de cada um e como será feita essa prestação de contas, né? Quando o pai e a mãe se ausentarem aí definitivamente do escritório, como que vai ser isso? Vai ter a prestação de contas? Vai ter remuneração? Enfim, definam muito claramente isso e deixem isso tudo muito bem resolvido para depois não ter aí conflitos no dia a dia. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido alguns insights importantes aí para vocês, algumas ideias aí, são coisas que eu vivi e que eu vivo, né? Como eu falei para vocês, eu sou fruto de uma associação familiar, né? Eu hoje estou à frente de um escritório que foi construído pelos meus pais e sim, foi um processo, não foi um evento. Meus pais me prepararam para essa associação desde os meus 14 anos, devagarzinho, em doses homeopáticas, sem eu perceber que isso estava acontecendo. Eu só consegui ver que isso aconteceu hoje, porque eu olho para trás e vejo tudo que foi feito ao longo desse período, tá bom? Um grande beijo, aproveitem aí todas as palestras do Pensar Contabilidade e até mais!